Olá, bom dia. Como está? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Há ou não motivo para quem sofre de alergias temer a entrada da primavera? Seguramente que sim, seguramente que sim. Pronto, seguramente que sim. E que alergias são mais comuns? Nesta altura da primavera, as alergias, indubitavelmente aos pólenes, são de facto as mais comuns, não é? Pronto, porque as outras, em questão de questões alimentares ou questões ligadas ao stress, que se calhar tem um pouco a ver com o Vítor de Sousa, também acontecem, mas acontecem mais frequentemente durante o ano inteiro. Especificamente na altura da primavera, há pólenes no ar e, de facto, as coisas tornam-se mais complicadas, nomeadamente portanto, as alergias inalantes, ou que nós chamamos de alergias inalantes. Portanto, aos fatores inalantes. Nós fomos inalar também algumas informações à rua e fomos perguntar se, de facto, os portugueses se sentem incomodados com a entrada da primavera, não no melhor sentido da primavera, mas neste das alergias. O outono já foi bastante mau com os ácaros, o inverno também, por causa das infecções virais. A primavera é o culminar de tudo isto com as tão temidas alergias. Nos últimos 20 anos, a percentagem de alérgicos duplicou em todo o mundo e deverá atingir 1 em cada 2 pessoas até o ano de 2010, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tem algum tipo de alergia? Tenho otite alérgica e rinite. À temperatura, os olhos ficam com a areia, com o sol. Fico muito aflita, atrapalhada dos brônquios, toda atrapalhada. Já fui parar 2 vezes ao hospital com falta de ar, porque eu, quando está assim aqueles dias de sol mesmo, nem saio à rua. As minhas alergias apareceram faz cerca de 10 anos e comecei com apareceram-me ácaros, aos pólenes, pelo de animais, pelo curto. Atualmente comecei um tratamento de autovacinação, agora atualmente é só mais aos pólenes da paredeitária, que é uma plantazinha pequenininha, que ainda a judaica e a comum, que é o que está mais resistente neste momento. Nesta altura fico sempre com o nariz muito seco e cascão no nariz e a garganta irritada, isso é normal. Como é que descobriu esse tipo de alergia? Foi fazendo testes. Ora, nós não estamos com o tempo suficiente para ouvir todas as declarações, mas já podemos pegar nestes 2 exemplos e falar nas alergias mais comuns, aquelas que surgem. Os olhos também podem ser vítimas de alergias? Sim, portanto, as conjuntivites alérgicas acontecem também como uma reação de hipersensibilidade a quem tem predisposição para, de facto, ter alergias. E, portanto, além da rinite, que é aquela congestão nasal, aquela aguadilha que cai sistematicamente do nosso nariz, os espirros continuamente, que acontecem até por mecanismo de defesa, não é? Sim. Deita fora, de facto, os inalantes, não é? Também os olhos que ficam um pouco vermelhos e, sobretudo, dão um incómodo muito grande, que é a comichão, não é? Portanto, o chamado prurido. As pessoas coçam-se com muita frequência e depois é um ciclo vicioso. Quanto mais coçam, mais comichão têm, não é? Portanto, de facto, os olhos são atingidos da mesma forma que as pessoas têm alergias portanto, aos pólenes. A rinite também pode acontecer. Para sabermos se somos alérgicos ou não, necessitamos de ser vítimas da alergia ou podemos antecipar fazendo algum diagnóstico? É sim, o diagnóstico de alergias é feito com uma boa história clínica pelo seu médico de família. Portanto, é muito fácil porque as pessoas são expostas a alergenos e a sintomatologia é tão típica, tão visível que de facto nós fazemos quase o diagnóstico de imediato, não é? Pronto, é evidente que depois as pessoas que sabem que tipo de alergia têm, sabem eventualmente quais são os fatores desencadeantes, sabem e devem saber, e portanto devem tentar evitá-los, alguns possíveis, outros não possíveis, é evidente. Não é? As questões alimentares podem ser de alguma forma evitadas. Eu lhe ia perguntar, nós muitas vezes só sabemos essas incompatibilidades alimentares quando ingerimos esses alimentos. E aí percebemos que há uma reação. Que há uma reação alérgica, não é? Que há uma reação alérgica. Exatamente. E aí, nesse caso, são de facto de evitar, não é? Portanto, não é difícil o tratamento, digamos, não é? Há situações em que a pessoa ainda não saiba que é despoltada a situação, obviamente deverá recorrer ao médico. Nós da primavera não podemos fugir. O que é que recomenda? Que andemos de máscara? Existem algumas máscaras, existem algumas máscaras. Descobre... Agora, podemos evitar algumas coisas, como, por exemplo, se as pessoas gostarem de passear, em vez de passear no campo, procurem passear, por exemplo, na praia, não é? Portanto, é de facto uma situação a evitar. Outra coisa a fazer é utilizar os óculos como proteção, não é? Portanto, também podemos evitar esse tipo de coisas. E em casa há muita coisa a evitar e as pessoas que sofrem de alergias estão, de facto, iniciadas seguramente por seus médicos de família, no sentido de fazer
fazerem uma boa aspiração, não terem carpetes, os peluches das criancinhas não devem existir, como é óbvio, aquelas lãzinhas angorás e esse tipo de situações, e sobretudo casas úmidas têm que ser realmente muito bem portanto, pintadas e sistematicamente limpas por causa dos fungos, porque os fungos também despoletam alergias, não é? Nós, se tivermos os primeiros sintomas, devemos recorrer imediatamente ao médico, apesar de já termos tido no passado reações semelhantes, porque as alergias debatem-se de modo diferente, ou nós podemos pegar na receita que o médico nos deu, na alergia que passámos na primavera anterior e aplicá-la nos dias que correm. Deverá ser sempre por conselho médico, porque esses medicamentos não estão isentos de riscos e, portanto, são muito eficazes e são cada vez mais seguros, mas são medicamentos que, de alguma forma, podem ser agravados com a ingestão de álcool e têm efeitos secundários, nomeadamente a diminuição dos reflexos. E, portanto, quem trabalha com máquinas ou quem conduz deverá estar, de facto, atento a esse tipo de coisas. Portanto, o melhor é sempre conselho médico. Não tem que ir a correr ao médico, mas poderá telefonar ao seu médico e dizer: eu estou com estes sintomas assim assim, o que é que o doutor acha que eu devo fazer? Se tiver a medicação em casa, obviamente que nós diremos para tomar essa medicação. Há também um diagnóstico alergológico que pode fazer-se, mas sobre ele iremos falar noutra ocasião, porque já estamos com o nosso tempo passado. Sim, pode ser? Sim, doutora Ana Sardinha. Obrigada. Muito obrigado.